Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Louvado seja Deus. Nesta tarde, refletindo na palavra do Senhor e pensando em uma palavra para dividir com os irmãos nesta noite, e ainda vivendo esses momentos, esses dias que nós estamos vivendo aqui na igreja, essa campanha de oração nesse mês de novembro, o Senhor me trouxe essa palavra sobre nós estarmos vivendo uma vida de altar. A necessidade de nós estarmos vivendo no nosso dia a dia a nossa vida de altar e não esquecermos deste quesito na nossa vida. Hoje, uma das perguntas que nós fizemos ali na rádio, no programa Manhã Total, foi: você reserva um tempo do seu dia para falar com Deus? Foi a pergunta que nós fizemos. E ali várias respostas. Muita gente dizendo que sim, outros dizendo que não. Mas é uma pergunta para a gente refletir. Porque nós temos muitas responsabilidades, muitos afazeres, muitas situações, uma agenda lotada no nosso dia a dia. E muitas vezes somos tomados por esta agenda e esquecemos do nosso altar. Preocupamos com muitas coisas e esquecemos do altar. E viver uma vida de altar, um altar na presença do Senhor, é uma condição que sempre traz a possibilidade de nós alcançarmos as nossas bênçãos, alcançarmos os nossos milagres, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. Deus, Ele é o Deus que opera, é o Deus que age, é o Deus que realiza, mas existe uma legalidade, existe uma situação para que Ele haja. As coisas não vão acontecendo assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer situação. Tem um momento na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, em que Ele diz ao povo do Senhor: santifique hoje, porque o milagre vai acontecer depois. Então, esta vida de altar é uma condição para a gente termos uma vida de vitória. Porque muitas vezes esquecemos do nosso altar, que é algo muito pessoal, muito privativo, muito nosso. Se você é casado, o seu cônjuge tem uma vida de altar, e você tem a sua vida de altar. O pai tem a sua vida de altar, a mãe tem a sua vida de altar, o filho tem a sua vida de altar. O altar é muito privativo, é algo muito pessoal. E nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, nesse texto, e eu poderia ter como um pano de fundo aqui algumas outras situações de homens que tiveram vitória
porque foram homens que tiveram uma vida no altar, na presença do Senhor, como Abraão, por exemplo. Abraão foi um homem que teve uma vida de altar. Mas esse texto de Elias é um texto muito importante, que nos chama a atenção, porque está muito associado à condição daquele povo, daquela gente. Elias está diante de um desafio, diante dos profetas de Baal. E ele entra no processo de Deus. Altar é coisa de Deus. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: altar é coisa de Deus. Ele poderia muito bem pronunciar uma palavra, pedir que descesse fogo do céu, elaborar uma outra situação, mas ele foi e começou pelo altar. E a sua vitória, a resposta de Deus veio pelo altar. Eu quero dizer para você nesta noite uma palavra profética, que a bênção do Senhor vai chegar na sua vida pelo altar. Pelo altar. Comece pelo altar e a vitória vai chegar pelo altar. O inimigo, ele quer nos afastar do nosso altar. Ele quer nos tirar desse altar. E existe uma condição de vivermos uma vida de altar e também a possibilidade de estarmos restaurando este altar. Muitas pessoas que precisam ter a sua vida restaurada, o seu altar restaurado. E o altar tinha a sua significância, tinha o seu valor no Velho Testamento e nos nossos dias também. Porque antigamente tinha toda uma questão de você trabalhar esse altar como nós lemos aqui. Mas hoje esse altar é a nossa vida espiritual, é a nossa vida pia diante do Senhor, é a nossa vida de obediência na presença do Senhor que representa este altar. Então nós lemos aqui sobre esse grande desafio e essa atitude de Elias ao levantar esse altar. E ele obteve a resposta. Na Bíblia nós temos exemplos de muitos homens de Deus que tiveram uma vida de vitória, edificando ou reconstruindo altares. Noé tinha um altar. Porque de trás de um homem e de uma mulher de Deus, por trás de uma situação que você vê, que ali está a bênção, que está o sucesso, que está o andamento, que a coisa está andando, você vai perceber que por trás disso tem uma situação. Alguém está vivendo uma vida de altar. Noé tinha um altar. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 8, verso 20. Se você poderá, os irmãos poderão acompanhar aqui no telão. Gênesis capítulo 8, verso 20. Vamos ler? E de novo, 1, 2, 3, e a resposta que Noé precisava de Deus veio quando ele colocou um animal limpo diante do altar. E isso na nossa vida hoje, queridos,
representa que nós também precisamos estarmos em condições de estarmos na presença do Senhor. Fala sobre limpeza, sobre sinceridade diante de Deus. Devemos estarmos limpos, devemos estarmos sinceros na presença de Deus. Noé ofereceu o melhor. E se Noé ofereceu o melhor, eu e você também temos que oferecer o nosso altar, com sinceridade. É uma forma de consertar, ser sincero quando a gente chega diante do altar. Sermos sinceros. Sermos sinceros. Abrirmos o nosso coração. Abrirmos o nosso coração. Sem máscara, totalmente dependentes. E para chegar a esta situação de levantar o altar, são para aquelas pessoas de coração quebrantado, contritos, pessoas dependentes da graça do Senhor, dizendo: meu Pai, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, mas o Senhor pode, o Senhor é e o Senhor realiza na minha vida. Abraão também tinha um altar. Vamos lá? Gênesis 22, 9. Gênesis 22, 9. Vamos todos ler? E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Colocou em ordem a lenha no altar para o Senhor, para que o Senhor respondesse. E a pergunta que eu faço, e eu fiz essa pergunta para mim, faço para você também, você pode responder só para você. Nós temos colocado e dado os motivos para que o Senhor responda a nossa oração. A lenha, que é o combustível na vida de cada cristão, a oração, a forma de nós estarmos nos levando, nos apresentando diante do Senhor, a nossa vida está em ordem. Tudo está em ordem ou tem alguma coisa fora do lugar? Diz aí o texto que colocou em ordem a lenha no altar para o Senhor. E esse é um princípio de vida para nós também. Se quisermos termos vitória, nós temos que colocar a nossa vida em ordem, apresentar o nosso sacrifício em ordem na presença do Senhor nosso Deus. Uma vida de oração, uma vida de comunhão na presença do Senhor. Em ordem. As coisas de Deus são coisas organizadas, que têm um princípio. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E a espiritualidade nossa, no dia a dia também, ela tem que ser pautada por esse princípio de reverência, de obediência, de santidade, de uma vida pia na presença do Senhor nosso Deus. Gideão também preparou o seu altar. Juízes, capítulo 6, verso 18. Juízes 6 e 18. Vamos ler. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Palavra de Gideão para o anjo do Senhor. Quando o anjo se apresenta a ele, o convocando para aquele grande desafio. E ele procura então apresentar ao Senhor o seu sacrifício como presente.
Então essa é a nossa motivação, deve ser também a nossa motivação diante desse Deus Todo-Poderoso. Não que Ele necessite, que Ele precise, mas é algo que parta de dentro do nosso coração, que parta da nossa motivação interior. Eu vou estar na presença desse Deus, porque esse Deus merece. Ele tem feito tantas coisas para mim, tem me ajudado, tem me abençoado, tem me feito prosperar na terra. Eu quero agradar a esse Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero agradar ao Senhor com o meu comportamento, eu quero agradar ao Senhor com a minha vida, eu quero agradar ao Senhor com tudo aquilo que vem às minhas mãos. Olha só que coisa maravilhosa que Gideão disse: eu quero trazer um presente. Coisa linda. Trazer um presente. E existe um melhor presente do que esse? De você apresentar ao Senhor o seu sacrifício, a sua oferta ao Senhor? Quantos nesta noite entendem esta mensagem e querem sempre oferecer esse presente ao Senhor nosso Deus? Seja qual for o momento da vida, seja qual for a circunstância, que você esteja disposto a oferecer esse presente ao Senhor. Gideão foi aprovado em sua chamada. Deus o escolheu, preparou tudo de acordo com propósitos e a vontade dele. E quando preparamos o nosso altar, Deus coloca em prática os seus projetos. Meu irmão, minha irmã, quando você apresenta o seu altar diante do Senhor, você está alcançando a sua vitória. Ele teve vitória sobre os midianitas. Deus o abençoou. A palavra do Senhor foi com ele, se cumpriu na sua vida, porque Gideão também preparou o seu altar. Então, Noé tinha um altar, Abraão tinha um altar, Gideão tinha um altar, e Davi também tinha um altar. Ele sabia do peso que era estar com um altar em ordem. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26. Vamos lá, 1 Crônicas 21, 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Davi também tinha um altar. Davi também tinha um altar. Essa passagem se refere quando Davi fez um recenseamento. Não era plano de Deus, não era projeto de Deus, mas ele fez um recenseamento e isso causou uma certa situação. Veio um castigo da parte de Deus e essa situação aqui de Davi foi para amenizar, para consertar a situação. Foi nesse momento, no contexto, que Deus disse para Davi: você quer cair na mão dos seus inimigos ou você quer cair na minha mão? Aí Davi falou assim: eu prefiro cair na mão do meu Deus. Mas aí tem a questão do altar. E aí Davi foi para um dos seus colonos, da sua propriedade, e disse: olha, prepara aí algumas coisas, lenha, tal, que eu quero estar aqui levantando um altar. E aquele homem disse: olha, o Senhor é rei, o Senhor manda aqui, tudo que o Senhor quiser é teu, pode pegar tudo que o Senhor precisa. Ele disse: não, eu quero que você coloque valor, eu quero que você coloque preço, eu quero que você diga quanto que é, quanto que vai custar esse material, porque eu vou oferecer um sacrifício ao meu Deus.
e eu não oferecerei sacrifício a Deus que não me custe nada. Tem que ter um preço, gente. Sacrifício. Altar está muito atrelado a sacrifício, a você abrir mão de alguma coisa. Se sacrificar. E tem muita gente que quer viver uma vida espiritual e não quer empenhar, não quer ter sacrifício, não quer abrir mão de alguma coisa, quer apenas a conquista, quer apenas a vitória, quer apenas a bênção. Mas a vida de altar não quer ter. O altar está todo despreparado, todo bagunçado. A vida não está, na presença do Senhor, não está correta. O altar está desconstruído. Talvez eu esteja falando para você que está sofrendo e patinando numa situação e você não sabe o que é. Talvez seja um momento de você refletir sobre isso e se lembrar do altar na sua vida. Você que está me ouvindo pela internet, talvez seja o momento de você se lembrar do altar de Deus na sua vida. Os nossos corações são altares onde podemos entregar a Deus, primeiro, a nossa vida de obediência. Ofertar adoração que agrade o coração do Pai. Render os nossos sonhos e direitos perante os seus sonhos para nós. E entregar o perfume de um coração disposto a alegrar-se no seu Deus. O cheiro agradável da verdadeira adoração está exatamente isso aí. Não está pelo fato, o irmão, o cantor aqui, pastor Domingo, na ceia disse isso. A questão não está na minha voz, ou na sua voz, na minha interpretação, do jeito que eu canto, do jeito que eu prego, na minha pseudo aparente espiritualidade. Não. O que chega diante do Senhor, mais do que os acordes de um teclado, mais do que os acordes de um violão, mais do que o movimento rítmico de uma bateria, de um instrumento de som, de os acordes vocais, se é em maior, se é num tom maior, se é num tom menor, se é num ritmo ou outro, não importa. Se é num tom afinado ou desafinado, não importa. A adoração que chega diante do Senhor não chega pelos ouvidos, chega pelo nariz, chega como um cheiro suave na presença do Senhor nosso Deus. E quando se fala que cheira pelo nariz, quer dizer, alguma coisa está sendo queimada no altar. Alguma coisa está sendo oferecida nesse altar. E quem é que está sendo oferecido no altar? Sou eu, é você. É quando nós nos colocamos no altar e nos deixamos consumir pela presença do Senhor, consumir pela misericórdia e pela graça do Senhor. E nós nos negamos, carregamos a nossa cruz, assumimos a nossa condição e nos deixamos queimar ali nesse altar, e o cheiro sobe na presença do Senhor. Isto é verdadeira adoração. Isso o Senhor recebe quando nós nos entregamos de corpo, alma e espírito neste altar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo esta palavra nesta noite? Que coisa mais agradável pode satisfazer o coração do nosso Deus do que um coração derramado na presença dEle, do que um coração derretido perante a presença do Criador, de um coração rendido, prostrado
entrega, rendição, são características de um coração. E restaurar o altar é colocar no seu lugar as prioridades da nossa vida, reconhecendo que Deus é o único e digno de ser adorado. É exatamente aqui que fundamenta e que é a diferença, que é o norte, é exatamente aí, nesse quesito das nossas prioridades, porque muitas vezes nós não queremos abandonar e abrir mão das nossas prioridades. Queremos que Deus satisfaça, que Deus haja, que Deus venha, faça, aconteça, mas em volta das nossas prioridades. Nesta noite, eu venho aqui com muita humildade para dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nós temos que abrir mão das nossas prioridades e dizer: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Entregue, deposite, descanse, coloque-se por inteiro nesse altar, se abandone nesse altar, e o Papai do céu, Ele vai estender as mãos sobre você e vai te surpreender. E Elias fala: hoje é dia de vocês decidirem. Hoje é dia de vocês saírem de cima do muro. Hoje é dia de vocês escolherem quem que vocês vão servir. Se é Baal ou se é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Vocês têm que sair de cima do muro. Entre aspas, outros deuses, outras motivações dentro do coração daquela gente. Então, para esta reconstrução, é preciso determinação. Determinação. As nossas vidas estão cheias de desafios, de lutas, de pressões, mas será um coração de adorador que nos dará a força e a visão necessária para uma vida que agrade ao nosso Deus. O altar é o local de morte. É ali que a nossa vida é colocada como um sacrifício para Deus. No altar nós morremos para as nossas prioridades. Não é fácil, né? No altar você abre mão das suas prioridades. Nós morremos para as nossas próprias convicções, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas expectativas. No altar morremos para a nossa vida, a fim de podermos viver a vida que Deus tem para a nós. É por isso que ele disse: eu é que sei que pensamento eu tenho a respeito de você. Então descanse, abra mão, meu irmão, abra mão, minha irmã, dessas expectativas, dessas coisas. Deixa Deus, eu já falei aqui algum tempo atrás, deixa Deus estar no meio da sua vida, deixa Deus governar, não é? Deixa Deus dirigir a sua vida. Sente-se no banco de trás e fique tranquilo, porque quem vai dirigir a embarcação, o seu carro, será o Deus Todo-Poderoso. Não é igual aquele menino que estava no avião, desenhando enquanto o avião estava passando por turbulência, e um passageiro falou para o menino: mas menino, como que você pode estar tão tranquilo desenhando aí nessa prancheta? Ele disse: eu estou desenhando, porque quem está lá no comando, quem está lá na frente é o meu Pai, é o meu Pai, então eu tenho confiança. Por isso, nesta noite, esta é a palavra de Deus para o seu coração: entregue, descanse, abra mão das suas expectativas e coloque todas elas nas mãos do Jeová, do Deus Todo-Poderoso. O desejo do coração do Eterno
é que após termos um verdadeiro encontro com Ele, possamos verdadeiramente morrer. E quando o sacrifício queimava, subia o cheiro que se despreendia da oferta. E é isso que o Eterno espera, que quando a nossa vida for a Ele oferecida, possamos liberar um cheiro suave a fim de agradarmos a Ele. E aí, no capítulo 21, Elias faz aqui uma convocação. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Foi a pergunta do profeta Elias ao povo de Israel sobre as suas dúvidas. Sobre as suas dúvidas. Quanto a seguir ou não a Deus Todo-Poderoso. Estar em cima do muro é o mesmo que não emitir opinião sobre um determinado assunto. Se acovardar, não saber o que escolher, o que querer agradar os dois lados. E o povo queria agradar a Jezabel, rainha que adorava e impunha adoração a Baal, e ao mesmo tempo estava temeroso por saber que o Senhor dos israelitas poderia não estar se agradando dessa prática. Mas Elias disse: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E a questão do altar passa por esse comprometimento. Por esse comprometimento. Foi isso que aconteceu com Jacó, quando ele teve aquele sonhou com aquela escada lá em Betel. No outro dia ele levantou, fez daquela pedra que era o seu travesseiro, ele fez um altar diante do Senhor. E ele derramou azeite sobre aquela pedra, sobre aquele altar. E isso significa uma vida de compromisso. Quantos querem nesta noite continuar vivendo essa vida de compromisso? Eu sei que você está aqui nesta noite porque você está vivendo uma vida de compromisso. Mas essa palavra é como se fosse uma antítese, uma vacina para nós nesta noite. Para a gente abrir o olho, para a gente ficar despertado, para que nada roube a nossa vida de altar na presença do Senhor. Você pode ficar de pé comigo? Para que nada roube a nossa vida de altar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sacrifício. Abraão ofereceu o seu único filho em holocausto. Davi ofereceu um sacrifício de valor. A mulher pecadora levou um vaso de alabastro com um unguento. A viúva pobre ofereceu tudo o que tinha. Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, sacrifício próprio, tome-se sobre si a sua cruz e siga-me. E Paulo adverte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o quê? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso corpo, a nossa vida. Então vamos continuar vivendo, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você tem feito isso, mas existem momentos que são colocados diante de nós, e essas situações querem nos fazer deixar de lado isso, não é? Às vezes ficamos muito preocupados com muita coisa, embaraçados com muita coisa. Mas se você quiser ter vitória, volte para o altar. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, a vitória, ela passa pelo altar.
A vitória passa pelo altar. Vire para a pessoa que está atrás de você e diga: a vitória passa pelo altar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É no altar que nós nos deixamos consumir. É no altar que nós declaramos a nossa total dependência desse Deus que tudo pode, desse Deus que tudo faz e tudo é na nossa vida. Levante a sua mão e adore ao Senhor Jesus por um minuto. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo passa pelo altar. Na 2 Crônicas, capítulo 7, a palavra do Senhor diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é o altar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Tudo isso é por causa do altar. Por isso, não deixe o seu altar, não esqueça o seu altar, se aproxime do altar. Nesta noite, todas as situações que têm impedido você de se aproximar e de restaurar e de oferecer a sua oferta a Deus, caem por terra agora, e você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu declaro, receba essa palavra profética em nome do Senhor Jesus. Daqui para o final do ano, você vai colocar o seu altar na presença do Senhor. Tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está impedindo de você ter uma vida de altar, vai cair por terra. Deus vai desembaraçar o seu caminho, vai te dar estratégia, vai te dar visão, vai te dar autoridade. Arando elemassurianda rabassai. Lovanagassurianda rabassai derebiomese. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu tudo a Deus consagro em Cristo. Desce do céu. Que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tome o seu assento.